A grande verdade é que Deus não se preocupa em como nos aparentamos externamente, seja na forma como nos vestimos ou em nossa estética. O que Ele enxerga de fato é o nosso coração, esse sim é capaz de ser julgado. Provérbios 16, versículo 2, nos ensina que todos os percursos humanos são imaculados aos olhos individuais, entretanto, Jesus avalia o interior. Enquanto nos enxergamos como íntegros, é Deus quem verdadeiramente compreende a realidade. Ele é o exclusivo conhecedor da autêntica essência. Nunca conseguiríamos julgar a nossa própria natureza com exatidão, mas podemos detectar quando alguém não corresponde à sua aparência. Em Mateus 7, versículo 15, Jesus nos adverte sobre os falsos profetas, pois eles vêm até vocês, vestidos de ovelhas, mas por dentro são na realidade, lobos devoradores. No versículo seguinte, ele ensina que pelos seus frutos os reconhecerão. Identificar os frutos de alguém, não é o mesmo que julgar. Julgar equivocadamente é pensar que podemos discernir o coração de outras pessoas. Entretanto, podemos avaliar as atitudes e termos o bom senso para sabermos se são divinas ou não. Isso é precaução, não um julgamento. Tiago 1, versículo 22 nos encoraja para que possamos praticar a palavra, porque se agirmos apenas como ouvintes, enganamos a nós mesmos. Nesse trecho, a Bíblia nos desafia a vivermos segundo a palavra de Deus, obedecendo aos seus princípios e mandamentos, não sendo apenas ouvintes indiferentes. Muitas vezes pensamos que a decepção vem do maligno, mas o simples ato de conhecer a palavra de Deus e não vivê-la, já é um grande engano. Como podemos consagrar o amor a Cristo mas frustrar em obedecê-lo? Como podemos nos chamar cristãos buscando ser como Cristo, se não fazemos a sua vontade? A interpretação de Tiago, em versículos 22 a 24, nos orienta para que sejamos praticantes da palavra, obedecendo continuamente e ativamente aos preceitos de Deus ao invés de sermos apenas simplesmente ouvintes, que ouvem a palavra mas falham em internalizá-la, burlando a si mesmos, com raciocínios que não condizem com a verdade. Aqueles que apenas ouvem a palavra mas não obedecem, é como um homem que observa atentamente seu rosto no espelho e após se olhar e se afastar imediatamente, esquece sua própria aparência. Você usa a palavra de Deus como uma luz para seus pés? Está colocando em prática a palavra de Deus? Todos nós que somos praticantes da palavra de Deus, também somos desafiados por ela. A palavra de Deus sempre irá desafiá-lo quando você for tentar colocá-la em ação. Existem pessoas neste mundo que são difíceis de confiar. Se pensarmos bem, podemos nos lembrar de algumas das quais não confiamos. Talvez um irmão que nos magoou profundamente, um amigo que manipulou e nos usou, ou um colega de trabalho que é ganancioso para obter vantagens. É bem difícil confiar nessas pessoas. Mas e se eu falasse que há uma pessoa ainda mais difícil de confiar do que todas essas? Saiba então que essa pessoa é você, e essa é a minha mensagem hoje. Nunca confie em si mesmo, o coração humano não pode ser confiado. Isso só acontece quando existe um trabalho regenerativo do Espírito Santo. Deus criou tudo maravilhoso, incluindo o coração e a mente humana. Porém, devido à queda, todos nós temos uma natureza de pecados que precisa ser corrigida. A Bíblia nos lembra disso várias vezes ao mencionar sobre o estado do nosso coração. Provérbios 28 versículo 26 diz que quem confia em seu próprio coração é insensato. Mas quem anda com sabedoria será salvo. Além disso, Jeremias 17 versículo 9 nos diz que o coração é enganoso e acima de tudo, é muito perverso. Quem consegue compreendê-lo? O mundo todo afirma para confiarmos em nosso coração, seguir onde ele nos leva, mas isso está longe de ser uma verdade. É uma insensatez confiar nessa natureza mergulhada em pecados. Existe um exemplo que vale ser ilustrado.
Havia um homem que gostava de álcool, ele era um etilista social, significa que nunca saberia que ele era mas sempre que entrava em um bar, ele sabia que acabaria embriagado. Um dia, depois de ter acordado com uma ressaca péssima, ficou envergonhado e arrependido e prometeu que nunca mais faria aquilo. Porém, alguns dias depois em casa, pensando na promessa que havia feito, ele pensou que se fosse ao bar naquela noite, não iria beber, apenas iria para encontrar seus amigos. Entretanto, assim que entrou, ele já sabia que iria beber de novo. Tudo se repetiu inúmeras vezes. Ele prometia que ficaria sóbrio, mas logo estava bebendo novamente. Isso é um retrato preciso de nossos corações corrompidos. Pode ser o consumo de álcool, o desejo luxurioso, o pecado sexual ou a raiva. Independentemente do pecado, prometemos a nós mesmos que nunca mais iremos pecar da mesma maneira, mas acabamos nos encontrando na mesma situação novamente. Nossos corações nos iludem ao prometermos resistência, mas, no final, nos rendemos ao mesmo pecado que juramos evitar. Outro modo de nos enganarmos é justificando e comprometendo-nos. Expressamos frases do tipo, é apenas um prazer indulgente ou é só uma pequena mentira. Contudo, até mesmo uma pequena mentira permanece sendo uma mentira. Rotular um pecado como prazer indulgente não altera o fato de que continua sendo um pecado. Nossos corações perversos podem nos enganar diversas vezes. Também podem falar, Deus vai me perdoar, então não tem problema pecar. Mesmo que seja verdade que em Cristo obtemos o perdão, não podemos nos aproveitar dessa graça. A meta de nossos corações é nos conduzir ao pecado. No entanto, isso nos deixa sem apoio e desassistidos? Não, isso também é uma falsidade perpetuada pelo coração. Existe a esperança de que nossos corações possam passar por uma transformação. Ezequiel 36 versículo 26 diz: Lhe darei um coração novo e colocarei dentro de ti um espírito novo. Vou tirar da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Ezequiel, um profeta do Antigo Testamento, declarava ao povo de Deus que haveria um dia em que Deus transformaria seus corações ruins e perversos sob uma nova aliança. Naquela época, eles tinham corações de pedra, inflexíveis e imutáveis. Sob a nova aliança, o povo de Deus receberia um coração de carne, capaz de mudança e transformação. A mensagem que Deus compartilha com seu povo é sobre o advento de uma nova aliança, na qual ele concederá corações novos e puros, libertos do mal e do pecado. Essa nova aliança foi estabelecida por meio da vida e obra de Jesus Cristo. Embora Jesus, sendo Deus, tenha nascido como humano, não possuía um coração insensível, mas sim um coração compassivo e suscetível às fraquezas humanas. Ele jamais cometeu pecado. Apesar de sua inocência, ele foi tratado como culpado e crucificado, derramando seu sangue. Assumindo a punição pelos nossos pecados, ele ressuscitou, triunfando sobre a morte, o pecado e Satanás. Aqueles que depositam confiança no sacrifício de Cristo experimentam purificação e recebem um novo coração moldado à semelhança de Deus. Este coração renovado é formado pela própria palavra divina. Nossa confiança deve repousar exclusivamente na palavra de Deus e em Jesus. Jamais deveríamos confiar em nossos próprios corações, pois podemos nos ver cedendo constantemente aos impulsos malévolos da mente e do coração, apesar de obter satisfação temporária, que eventualmente se dissolverá. Neste momento preciso, Deus está chamando você a confiar nele, não em seu próprio coração, como alguns aconselhariam. Enquanto os corações humanos são volúveis, Deus permanece constante. Ele está disposto a transformar seu coração, mas é necessário que você se dirija a ele. O apóstolo Paulo,
em Romanos, expressa sua angústia diante do pecado ao admitir: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou! Resistir às tentações não é uma tarefa fácil e não se resume em ter força de vontade. Precisamos de mais do que isso para resistir, e Deus nos provê exatamente o que necessitamos. A divulgação da imoralidade sexual em filmes e músicas, a glorificação do orgulho e a incessante busca por dinheiro e poder tornaram-se tão corriqueiras que já não nos surpreendem. O diabo conseguiu infiltrar-se e tornar normais comportamentos que nos conduzem ao pecado. Ele nos apresenta essas coisas com tanta frequência que quase nos desensibiliza, fazendo com que seja considerado normal observar cenas de imoralidade sexual nas telas e nas redes sociais, bem como buscar incessantemente riquezas materiais. O que é considerado normal pelo mundo muitas vezes está intrinsecamente ligado ao pecado. A ampliação da tradução de Romanos, capítulo 12, versículo 2, oferece uma análise detalhada do que é necessário para os filhos de Deus. A Bíblia nos instrui a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a nos renovarmos pela transformação do nosso entendimento, a fim de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, é preciso evitar imitar os ideais e opiniões de outras culturas. Não devemos permitir que o mundo modele nossa identidade à sua própria semelhança. Para aqueles que têm fé, a chave está na transformação interior promovida pelo Espírito Santo. Embora ceder ao que é errado possa parecer prazeroso, é importante lembrar que Satanás, como um anjo de luz, faz o pecado parecer atrativo. No entanto, no final, o pecado é fatal e podre. Davi orou por ajuda para resistir ao pecado, e Tiago nos lembra de resistir ao diabo para que ele fuja. O pecado geralmente começa na mente, e é lá que devemos dizer não, buscando a graça de Deus. Resista ao primeiro impulso em direção ao pecado. Seja decidido em dizer não quando o diabo tentar seduzi-lo com as promessas enganosas do pecado. Embora o pecado possa parecer atrativo inicialmente, sua verdadeira natureza é destrutiva e vazia. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nessa jornada. O fortalecimento da resiliência e da capacidade de resistir às tentações ocorre por meio da comunhão com outros que buscam a Deus de coração puro. Desenvolva um relacionamento íntimo com Deus através da oração, da meditação em Sua palavra e da participação ativa na comunidade de fé. O caminho em direção à santidade e à resistência ao pecado é desafiador, mas as recompensas são significativas. A verdadeira alegria e satisfação derivam de viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, recusando-se a ceder às ilusões passageiras do pecado. Portanto, permaneçam inabaláveis, nutrindo um coração íntegro e uma mente renovada, sempre guiados pelo Espírito Santo. Dessa maneira, serão capazes de compreender e cumprir a vontade excelente, agradável e perfeita de Deus em suas vidas. Se esse vídeo acrescentou seus conhecimentos e foi importante para você, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus nos abençoe.